Uma realidade triste do mundo em que vivemos é a morte. Ela invade a nossa vida e muitas vezes nos pega de surpresa. Ela leva embora pessoas que amamos. Ninguém pode impedi-la e nem escapar dos estragos que ela causa. E muitos acham que a morte é o fim de tudo. Por isso é natural que muitos se sintam perdidos e com medo quando precisam enfrentá-la. Na Bíblia tem um relato de um homem que teve que enfrentar a morte. O homem estava desesperado com a possibilidade da morte de sua filha de 12 anos. O nome desse homem é Jairo. Ele era presidente de uma sinagoga judaica. E ao saber que Jesus estava se aproximando de sua cidade, ele foi ao encontro dele desesperado, querendo que Jesus curasse a sua filha. Vejam, por favor, em suas Bíblias, aqui em Marcos capítulo 5, como esse homem agiu diante de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 23. Ele lhe suplicou muitas vezes: minha filhinha está gravemente doente. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver. Note, esse homem suplicou muitas vezes para Jesus. Estava implorando para Jesus que curasse a menina. Notaram a reação dele diante da perspectiva da morte de sua filha? Mas notem o que aconteceu. Vamos ao versículo 35. Marcos 5, 35 diz assim: enquanto ele ainda falava, chegaram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: sua filha morreu. Por que incomodar mais o instrutor? Tente se colocar no lugar desse homem. Ele estava desesperado, tentando evitar justamente isso que aconteceu, a morte de sua filha. Aí ele recebe essa notícia. Não deu tempo. A filha dele morreu. Ele deve ter ficado arrasado, deve ter perdido o chão. Imagine esse homem chorando diante do que tinha acabado de acontecer. Jesus percebeu os sentimentos daquele homem, o desespero dele. E notem o que ele menciona aqui no versículo 36. Marcos 5, 36. Mas Jesus ouviu as palavras deles e disse ao presidente da sinagoga: não tenha medo, apenas exerça a fé. Jesus percebeu o que aquele homem estava sentindo: medo. Medo da morte. Medo de nunca mais ver a sua filha. E ao perceber os sentimentos desesperadores daquele homem, ele fez alguma coisa. Ele foi junto com o homem até a sua casa. E ao chegar lá, ele encontrou um grande alvoroço. As pessoas chorando, lamentando em voz alta o que tinha acontecido. E aqui no versículo 39, podemos ler, vejam o que ele fez. Marcos 5, 39. Depois de entrar, disse-lhes: por que vocês estão chorando e fazendo esse alvoroço? A menina não morreu, ela está dormindo. Na verdade, a menina estava morta, mas Jesus disse que ela estava dormindo. As pessoas lá até começaram a rir de Jesus. Alguns que eram lamentadores contratados, por exemplo, começaram a rir de Jesus, achando que ele estivesse falando uma coisa meio fora da realidade. Mas o que Jesus fez? Ele pediu que todas as pessoas saíssem da casa e ficassem só os pais da menina e 3 de seus apóstolos. E aí, notem o que aconteceu, versículos 41 e 42. Então, pegando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido significa: menina, digo-lhe, levante-se. E a menina se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram se conter de tanta alegria. Notaram, Jesus ressuscitou aquela menina. E a reação dos pais, vimos aqui, foi excelente. Os pais aqui, eles não conseguiam se conter de tanta alegria. Então, eles viram que a morte não era o fim de tudo.
eles conseguiram receber sua querida filha de volta. Bem, esse relato, ele mostra algo maravilhoso que Jeová vai fazer. Fala aqui da esperança da ressurreição. Mas aqui também mostra a condição dos mortos. Será que Jesus sabia realmente o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Observem que no versículo 39, novamente voltando a esse versículo, ele disse que a menina estava dormindo. Mas não é a primeira vez que Jesus usa essa ilustração. Ele compara a morte com um sono profundo. Em uma ressurreição que ele fez depois, ele falou a mesma coisa. Foi a ressurreição de um amigo seu, Lázaro. Vamos ver o que fala sobre essa ressurreição aqui em João capítulo 11. Jesus já sabia que Lázaro estava doente, já haviam dado o aviso para ele. Mas aí foi necessário que ele fizesse alguma coisa. Então aqui em João capítulo 11, observem dos versículos 11 em diante, o que ele diz para os seus discípulos. Ele fala assim: depois de dizer isso, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Notaram? Mais uma vez, Jesus compara a morte com o sono, um sono profundo. Só que o que Jesus disse aqui está em harmonia com tudo que a palavra de Deus fala a respeito da morte. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz que a alma que pecar é a que morrerá. Então, o que esse texto quer dizer? Que a alma refere-se à própria pessoa. Uma pessoa viva é uma alma viva. A alma não faz parte da pessoa. A alma é a pessoa. E o texto também diz que a alma morre. Então, a alma não é imortal. A alma morre. Mas em que condição a pessoa fica quando ela morre? Vimos que Jesus comparou com o sono, né? Como se fosse um sono profundo. Mas vamos ver um outro texto na Bíblia, em Eclesiastes 9, versículo 5, onde a descrição aqui combina muito bem com o que Jesus falou. Eclesiastes 9, versículo 5. Diz assim: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Notaram essa expressão? Os mortos não sabem absolutamente nada. É a condição que uma pessoa, quando dorme, aquele sono profundo, está. Porque como é que você imagina que é um sono profundo? Você vai dormir, está tão cansado que vai dormir, aí daqui a pouco toca o despertador. Você nem percebeu o tempo passar, você não teve consciência da passagem do tempo. Parece que você foi dormir há poucos minutos atrás e já acordou. Então é um sono profundo que teve. Então, um estado de total inconsciência. Então, o que acontece durante esse período? Aqui no versículo 10 também diz mais, diz assim: tudo que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Então, durante esse estado de inatividade, de inconsciência, não dá para fazer nada. A pessoa não tem trabalho, não tem planejamento, não tem conhecimento. E aqui fala também para onde a pessoa vai quando ela morre. Diz que ela vai para a sepultura. A sepultura refere-se a um lugar ou uma condição simbólica onde toda consciência ou atividade deixa de existir. Então é o lugar onde estão todos os mortos da terra. Mas note que a Bíblia não ensina que quando alguém morre, algo deixa o corpo dela e vai para outro lugar. Por exemplo, voltando a falar de Lázaro e também da menina, aquela menina de 12 anos que foi ressuscitada, a filha de Jairo. Eles não foram para o céu naquela ocasião. Eles não foram para nenhum outro lugar. Por que sabemos disso? Porque a Bíblia não fala nada a respeito disso.
Será que eles não teriam contado em que lugar maravilhoso eles estiveram enquanto eles estavam mortos? Bom, eles não contaram justamente porque eles não tinham consciência de nada. Estavam como que naquele sono profundo. Então, isso para mostrar que bate com tudo que a Bíblia fala a respeito da condição dos mortos. Agora, o que Jesus fez com a filha de Jairo e com Lázaro foi uma amostra do que ele vai fazer em grande escala no futuro. Vamos ver essa promessa bíblica aqui em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29 diz: Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas, para uma ressurreição de vida. Os que praticaram coisas ruins, para uma ressurreição de julgamento. Aqui fala das pessoas que estão nos túmulos memoriais, ou seja, na sepultura, que foi mencionada lá em Eclesiastes. Diz que eles ouvirão a voz dele e sairão, ou seja, voltarão à consciência. Assim como uma pessoa pode ser acordada de um sono profundo, os mortos podem ser ressuscitados. E notem, não importa quanto tempo a pessoa estivesse morta. Por exemplo, a filha de Jairo, ela deve ter sido ressuscitada bem pouco tempo depois de ter morrido, porque na Bíblia mostra que ela ainda estava em casa, o corpo dela estava em casa. Já no caso de Lázaro, ele já estava morto há alguns dias, o corpo dele até já estava enfaixado e dentro do túmulo. Sua irmã até estava com medo de abrir a pedra do túmulo, achando que o corpo já estivesse cheirando mal. Então, no caso de pessoas que já morreram há séculos, será que é possível trazer essas pessoas de volta à vida? Porque o corpo dessas pessoas nem existe mais, né? O corpo foi decomposto, desapareceu. Será que Jeová pode trazer essas pessoas de volta à vida? Vejam que interessante o que diz aqui em Lucas 20, versículos 37 e 38. Lucas, capítulo 20, versículos 37 e 38 diz assim: Mas que os mortos são levantados, até mesmo Moisés revelou no relato sobre o espinheiro, quando ele chama Jeová de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois para ele todos eles vivem. Notem que aqui chama Jeová de Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e ainda diz que Jeová é Deus de vivos, não Deus de mortos. Aqui mostra que para Jeová todos eles vivem. Então, do ponto de vista de Deus, Abraão, Isaque e Jacó ainda estão vivos, apesar de eles já estarem mortos há muito tempo, dos corpos dele nem existirem mais. Na memória de Jeová, eles estão vivos. E Jeová, ele promete ressuscitá-los no novo mundo de Deus. Com seu poder ilimitado e memória perfeita, Deus pode recriar uma pessoa. Ele pode dar a ela um corpo humano perfeito e restaurar a ela todas as suas lembranças, todas as suas qualidades, toda a forma como a pessoa é. É a própria pessoa que vai ser ressuscitada. Jeová pode recriar tudo isso e trazer essa pessoa de volta. Ele promete fazer isso para Abraão, Isaque e Jacó, mas vai fazer para todos aqueles que estão na sepultura, né, mencionada lá em Eclesiastes. Mas alguns talvez tenham aprendido que quando a pessoa é boa, quando morre, ela vai para o céu. E é verdade, algumas pessoas boas, quando morrem, vão para o céu. A Bíblia fala isso. Está aqui em Lucas 12, versículo 32. Vamos ver a quem se refere essa promessa de que pessoas boas vão para o céu. Lucas 12, versículo 32. Diz assim: Não tema, pequeno rebanho, porque o seu Pai se agradou de dar o reino a vocês. Notem essa expressão, pequeno rebanho. Pequeno rebanho é um número pequeno de ovelhas.
Então, um número limitado de ovelhas. E diz que esse pequeno rebanho, que no caso se refere a discípulos de Jesus, receberiam o reino. Ou seja, eles iam reinar com Cristo nos céus. Então, sim, pessoas boas, um pequeno rebanho, vai reinar com Cristo nos céus. E são pequeno rebanho, claro, em comparação com os bilhões, né, que têm a esperança de vida eterna aqui na terra. O Salmo 37, versículos 11 e versículo 29 fala isso, né, que as pessoas, né, a grande maioria das pessoas vão viver aqui na terra, num paraíso aqui na terra. E em Apocalipse 14, versículo 3, diz até o número dos que constituem esse pequeno rebanho. O número é de 144 mil pessoas, e lá diz que são comprados da terra. Então, capítulo 14 mesmo de Apocalipse, mostra que eles são comprados de toda a tribo, povo, nação, e eles são comprados da terra justamente para ir para o céu reinarem com Cristo. Eles vão estar no Monte Sião Celestial reinando com Cristo. O objetivo, então, desses que são ressuscitados para a vida espiritual no céu é reinar com Cristo, mas reinar sobre a terra, sobre aqueles que estarão na terra, que, é claro, é a grande maioria daqueles servos, daqueles que vão viver aqui. Assim, a nossa vida, notem, ela assume um novo significado quando aprendemos que a morte não é o fim de tudo. Vai haver uma ressurreição dos mortos no futuro e, com certeza, saber disso renova as nossas forças. Mas agora nós podemos responder a pergunta, que é a pergunta tema desse discurso: como a esperança da ressurreição nos dá coragem? Vejam como os discípulos de Jesus conseguiram ter coragem no passado. Notem o que Jesus falou, os instruiu, em Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículos 4 e 5. Por favor, vejam em suas Bíblias. Diz assim, Lucas 12, 4 e 5. Além disso, eu lhes digo, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem autoridade para lançar na geena. Sim, eu lhes digo, temam a esse. Notem que Jesus diz para eles não temerem quem mata o corpo. Eles viram que Jesus aplicava o que ele ensinava. Jesus não temia os seus opositores. Ele pregava em todas as ocasiões, mesmo sob ameaça de morte, mas ele ia e pregava às pessoas. Até que, por fim, os seus opositores acabaram executando a Jesus. Mas notem, Jesus em momento algum se acovardou, em momento algum deixou de fazer a vontade de Jeová. Mas ele diz algo interessante aqui, que depois disso eles não podiam fazer mais nada. Mas Jeová podia. Jeová podia trazer Jesus de volta à vida. E seus discípulos viram que Jeová o havia ressuscitado, trouxe ele de volta à vida e numa posição enaltecida. Então eles passaram a confiar mais ainda na esperança da ressurreição ao verem que o próprio Jesus foi ressuscitado e seus opositores não podiam fazer nada com respeito a esse assunto. Assim, a fé na ressurreição deu a eles coragem para eles enfrentarem oposição similar à que Jesus enfrentou. Por exemplo, o apóstolo Tiago, ele se destacou por ser um apóstolo zeloso. Ele foi muito ativo dentro da congregação lá no primeiro século. E por causa desse zelo, o rei Herodes Agripa I fez com que ele fosse morto. Ele foi executado. Como acha que Tiago deve ter se sentido pouco antes de ser executado? Ele era relativamente jovem, podia ter bastante tempo pela frente, né? Mas ele foi sentenciado à morte. Como acha que ele se sentiu nesse período antes de sua morte? Será que ele lamentou ter sido tão zeloso no serviço de Jeová? Com certeza não. Ele deve ter até ficado orgulhoso de ter usado os melhores anos de sua vida no serviço a Deus, de ter se tornado um discípulo de Jesus. E ele também tinha fé na esperança da ressurreição. Ele viu a ressurreição de Jesus, ele viu Jesus ressuscitado. E ele também era um daqueles 3 apóstolos que estavam dentro da casa de Jairo e assistiu à ressurreição da menina. Portanto, ele sabia que a ressurreição era uma realidade.
Ele sabia que a morte não era o fim de tudo. Assim, vimos como que a ressurreição, ou a fé na ressurreição, deu coragem para aquele apóstolo fiel. Também o apóstolo Paulo e seus companheiros cristãos foram muito perseguidos. Mas vejam o que os fez manter a coragem diante de grande pressão. Abram suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1, e vamos ler os versículos 8 e 9. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Diz assim: Pois não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber da tribulação que passamos na província da Ásia. Nós estivemos sob extrema pressão, além das nossas forças, de modo que ficamos muito apreensivos, até mesmo quanto à nossa vida. De fato, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte. Isso aconteceu para que confiássemos, não em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. Observem extrema pressão que Paulo e seus companheiros sentiram. Eles achavam que tinham recebido a sentença de morte, achavam que iam morrer até. Mas será que eles se acovardaram diante disso, diante dessas ameaças de opositores? O que os ajudou a perseverar com coragem? Foi justamente confiar no Deus que levanta os mortos. Eles também tinham fé na ressurreição. Eles sabiam que a morte não era o fim de tudo. Nos tempos modernos, as testemunhas de Jeová também têm sido perseguidas. E Jesus alertou que isso aconteceria. Em João 15, versículo 19, ele disse: Visto que vocês não fazem parte do mundo, mas eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. E este ódio, em muitos casos, tem sido mortal. Muitas testemunhas de Jeová sofreram perseguição debaixo de governos opressores, como, por exemplo, debaixo do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Um de nossos irmãos, Wolfgang Kusserov, foi executado no dia 28 de março de 1942. Só que antes de sua execução pelo regime nazista, ele escreveu aos seus pais e irmãos uma carta. Um trecho da carta ele disse assim: Agora, como vosso terceiro filho e irmão, terei de deixar-vos amanhã de manhã. Não fiqueis tristes, pois virá o tempo em que estaremos juntos de novo. Como será grande a alegria do nosso reencontro. Fomos separados à força, e cada um de nós precisa suportar o teste, mas daí seremos recompensados. Notem a esperança que ele tinha na ressurreição. Estaremos juntos de novo. Como será grande a alegria do nosso reencontro. Portanto, foi a esperança da ressurreição que deu àquele irmão a coragem para enfrentar o pior dos testes, dar a sua própria vida. E não só ele, muitos de nossos irmãos tiveram que passar por coisas assim e mantiveram a sua coragem, porque eles tinham fé na esperança da ressurreição. E a fé na ressurreição pode nos dar também força para lidar com a morte de uma pessoa querida. No vídeo a seguir, veja como a esperança da ressurreição ajudou um pai e uma mãe a não ter medo. Vamos ver. Felicity era uma menina feliz e animada. Ela era uma criança linda, muito linda, e não reclamava da sua doença. Ela era corajosa, tinha certeza de que Jeová ia ressuscitá-la. Minha filha Felicity, ela gostou muito de ter participado do JW Broadcasting de 2016, mas infelizmente ela faleceu logo depois. Ver uma filha morrer nos braços da mãe, posso dizer, é uma cena muito triste. A dor que você sente não dá para explicar. Ela diminui um pouco com o passar do tempo, mas ainda ficam muitas lembranças e eu sinto uma saudade muito grande dela. O mais difícil são as coisas pequenas, tipo ao arrumar a mesa, menos um prato, menos um garfo para colocar, uma cadeira. No dia em que ela faleceu, lembrar da filha de Jairo ajudou muito a nós dois. Naquela hora, quando disseram a Jairo que a filha dele tinha morrido,
Eu sei o que ele sentiu. Mas Jesus disse: não tenha medo, porque ela não estava morta, estava dormindo. Na semana em que ela faleceu, fomos na reunião mesmo assim. Muitos irmãos não sabiam o que dizer, mas eles fizeram uma coisa muito importante: nos abraçaram. Todos mostraram amor, como uma família. Eles nos protegeram e nos apoiaram. Um simples cartão fazia toda a diferença. O mais difícil depois da morte da Felicity foi estudar sobre a ressurreição na nossa adoração em família. Nossas filhas eram muito amigas. A adoração em família ajudou muito. Quando as meninas oravam, a gente via que elas acreditavam, que sua irmã ia voltar e tinham certeza que Jeová guardava em sua memória. A Felicity sempre dizia que gostava da pregação porque aí ela não se concentrava na sua doença. E agora vemos que a pregação realmente nos ajuda a superar. O que a gente passou com a morte da Felicity também nos ensinou a consolar outras pessoas. Na pregação, quando encontramos pessoas que perderam alguém na morte, sentimos que temos mais condições de ajudá-las. Está sendo muito bom ficar ainda mais envolvidos na pregação. Isso preenche a nossa mente e mantém a nossa esperança viva. É claro que, até a Felicity voltar pra gente, vamos sentir muitas saudades. Mas não deixamos que a dor tome conta de nós. Pelo contrário, essa saudade nos motiva a fazer ainda mais para Jeová. A esperança da ressurreição é real. Vai acontecer. Só precisamos ter paciência. Em breve, muitos milhões de pessoas vão ouvir a voz de Jesus e acordar da morte com a perspectiva de viver para sempre em um paraíso aqui na terra. Assim como Jairo e sua esposa, os que receberem os ressuscitados não vão conseguir se conter de tanta alegria. Mas e o que vai acontecer com a morte? Sim, o nosso maior inimigo. Será que ela vai continuar amedrontando a humanidade? Vejam a promessa bíblica mencionada em Apocalipse capítulo 20. Lá fala a respeito do reinado milenar de Cristo. Vejam o que vai acontecer com a morte. Apocalipse 20, versículos 13 e 14. O mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas, e estes foram julgados individualmente segundo as suas ações. A morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Notem, aqui fala que a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas. Ou seja, os mortos vão ser ressuscitados. A morte, a sepultura estão devolvendo, os mortos dentro delas. Podemos até ilustrar isso da seguinte forma. A morte aqui pode ser comparada a um rei inimigo. Um rei que quer aprisionar todas as pessoas da humanidade. E a sepultura pode ser comparada a uma prisão, onde esse rei joga os seus prisioneiros. E sempre tem espaço nessa prisão, ela nunca fica lotada. Aqui está falando que a morte e o Hades, eles vão entregar os mortos e o que vai acontecer depois. No versículo 14 diz que elas foram lançadas no lago de fogo. Ou seja, eles vão deixar de existir. Tanto o rei, morte, vai deixar de existir, como aquela prisão vai ser destruída para nunca mais voltar. Então essa é a promessa de Deus de acabar com a morte e ressuscitar a todas as pessoas. Então esse acontecimento maravilhoso faz parte do propósito de Jeová. A esperança da ressurreição é tão valiosa que ela deve influenciar a maneira como nós levamos a vida. E quando nós estivermos tristes porque a morte invadiu nossa vida e levou embora pessoas que amamos, tenhamos confiança total nas palavras que Jesus disse a Jairo e, por extensão, a cada um de nós. Não tenha medo, apenas exerça a fé.